O milionário barbeiro fica emocionado ao ver mendigo negro cuidando do irmão na barbearia. Era mais um dia brilhante em São Paulo, a metrópole pulsante que nunca dorme. Miguel, um barbeiro milionário, começou sua rotina luxuosa em sua barbearia glamurosa, decorada com mármore, luzes de LED e poltronas de couro. Mas a sensação de grandeza foi imediatamente alterada quando ele entrou numa cena que cortou seu coração. No cantinho da barbearia, um mendigo negro, com um olhar cansado mas gentil, cuidava de um menino ferido, seu irmão pequeno, sentado em um tapete sujo. O menino tinha um curativo improvisado na cabeça, contando com um carinho que parecia gritar mais do que 1000 palavras. Miguel parou. O aperto no peito o pegou de surpresa. Como eles chegaram aqui? Pensou, sentindo um nó na garganta. Ele se lembrou de sua própria infância. Os dias escuros, o desespero e a luta pela sobrevivência voltaram, como fantasmas. O sorriso do menino, apesar da dor, o atingiu como um raio. O mendigo, Elias, notou Miguel. Seus olhos eram como poços profundos, cheios de segredos. Ele não é só um mendigo, seus instintos diziam. Há mais nele. As vozes da barbearia se calaram. Os clientes pararam o que estavam fazendo e murmuravam. Olha isso! Que loucura! A atmosfera eletrocutada pela curiosidade. Miguel hesitou. Os olhares dos clientes pesavam sobre ele. Se ajudasse Elias e o menino, estaria confrontando seu próprio passado. Era uma escolha clara, mas tão complexa. Elias virou-se para Miguel. Ele só precisa de um pouco de água. A voz era calma, contrastando com a cena desesperadora. O menino olhou para Miguel e, por um segundo, seus olhares se cruzaram. E o que Miguel viu foi uma fragilidade inigualável. Uma vulnerabilidade que fazia ecoar um eco familiar dentro dele. O tremor nas mãos de Miguel se misturava a um impulso forte. Ajudar. Mas como? Justamente quando ele decidiu se aproximar, uma sombra que não pertencia àquela luz invadiu a barbearia. Um homem de rosto conhecido entrou. Seus olhos penetrantes eram frios e calculistas. Ele olhou direto para Miguel, uma ameaça disfarçada na elegância, e sussurrou algo que fez o coração de Miguel disparar. Você sabe o que precisa ser feito. Uma lembrança perturbadora do passado o atacou como um fantasma. O homem vinha buscar o que era seu. Miguel estava em uma encruzilhada angustiante. Proteger sua vida luxuosa, seu negócio, ou se conectar com Elias e seu irmão, com a possibilidade de resgatar algo que ele mesmo perdera. O dilema fervia dentro dele. Poderia arriscar sua fortuna por aqueles que pareciam tão distantes dele. Um suspiro pesado atravessou os lábios de Elias. Um gesto de quem sabia que os segredos poderiam moldar suas vidas de maneiras inesperadas. E assim, a história se desenrolava. Uma sinfonia de escolhas e receios. Miguel olhou para os rostos na barbearia, e o peso da decisão sobre seus ombros se intensificou. O futuro não era apenas seu, era deles também. A expectativa no ar estava palpável, e Miguel respirou fundo, consciente de que qualquer movimento poderia alterar o curso de tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel respirou fundo, seu coração pulsando com a indecisão.
Ele estava prestes a dar um passo em direção a Elias e seu irmão. A conexão parecia tão forte, mas então tudo mudou. Uma explosão de vidro se quebrou e um barulho ensurdecedor ecoou pela barbearia. Um homem mascarado, armado, entrou, infundindo o espaço com terror. As luzes brancas reluziam em sua arma enquanto o caos se instalava rapidamente. O olhar de Miguel se fixou na cena. Clientes gritavam, tentando se esconder atrás de cadeiras e espelhos. Ele sentiu o calor subir pelo peito, mas tudo isso parecia distante. A única coisa que importava agora era Elias e o menino. "Fique calmo", gritou Elias, puxando seu irmão para mais perto, seu corpo formando um escudo. Mas o homem avançou, apontando a arma para todos, exigindo dinheiro, joias. Tudo o que Miguel construíra com esforço. A adrenalina estourou nas veias de Miguel. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Mantinha sua fortuna em segredo, mas agora se via em um conflito impensável. No fundo, havia uma linha tênue entre a compaixão e o medo. Ele olhou para Elias. A força dele era inspiradora. Mas o que mais o atingiu foi o olhar do menino, que carregava um medo infantil que Miguel conhecia tão bem. Diante da pressão, Miguel se afastou pouco a pouco, procurando uma saída. Mas então, como se o universo tivesse conspirado contra ele, o homem mascarado virou e apontou a arma diretamente para Elias. "Se não me entregar tudo agora, vou acabar com ele." As palavras cortavam o ar como uma lâmina, e Miguel sentiu o sangue escoar do seu rosto. O tempo parecia parar. Miguel estava prestes a sucumbir à sua antiga natureza egoísta, quando um grito irrompeu da multidão. "Não, não faça isso!" Uma mulher, a dona da barbearia, levantou a voz com a bravura de uma leoa. O homem a ignorou, mas o brilho de sua insanidade estava claro. Miguel decidiu que não podia mais ficar parado. Ele avançou, sem uma estratégia. Mas antes que pudesse chegar perto, algo chocante aconteceu. O homem tirou a máscara. Miguel ficou paralisado. O rosto do assaltante não era estranho. Era Tiago, um colega de escola, alguém que ele pensou ter perdido há anos. Os olhos de Tiago desviaram brevemente, e nesse instante, Miguel viu a dor, a necessidade. Aquele homem não era só um criminoso. Era uma vítima do sistema, um reflexo distorcido de um passado que Miguel achava ter deixado para trás. "Tiago?" A voz saiu como um sussurro, profunda e triste. O reconhecimento atravessou o espaço como uma flecha. Tiago hesitou, a arma tremendo em suas mãos. Elias subitamente gritou: "Deixa a arma, podemos ajudá-lo." Um feixe de esperança no meio da tragédia. Miguel ofegante, percebendo que esse era o momento que mudaria tudo. A conexão entre eles não era apenas de antigos colegas, mas de vidas entrelaçadas por escolhas e desespero. A tensão crescia e o tempo parecia escorregar. O olhar de Tiago piscava entre a determinação e a dúvida. O que seria de tudo isso? Miguel podia perder tudo ou talvez ganhar um novo propósito. Ao se aproximar, ele tomou uma decisão. Era o momento de confrontar a dor do passado, e não podia deixar que um ciclo se repetisse. O futuro não era só dele, mas sua escolha hoje poderia moldá-lo. O peso do instante estava prestes a explodir. "Tiago, pare, podemos sair juntos disso." Sua própria voz soava como uma batida de tambor. O choque era palpável. Mas o que aconteceria a seguir? Poderia o passado realmente ser curado? O que aconteceria com Elias e seu irmão? O que Miguel sacrificaria para mudar o curso de suas vidas? As perguntas pairavam no ar.
pesadas e inquietantes, enquanto a tensão envolvia a barbearia, num silêncio ensurdecedor. Miguel estava ali, parado. A tensão era palpável. O olhar de Tiago, o homem mascarado, os mantinha presos em um momento que parecia durar uma eternidade. As palavras de Elias ecoavam no fundo. Podemos ajudá-lo. Mas o que poderia fazer isso? O medo no rosto do menino e a determinação de Elias estavam centralizados em sua mente enquanto a adrenalina corria nas veias. Tiago, você não precisa fazer isso. Vamos conversar. Miguel gritou, tentando conectar algo entre eles. Ele podia ver que Tiago estava à beira de um colapso emocional. A arma tremia e o homem estava perdido entre o desespero e a raiva. Mas então, algo diferente aconteceu. De repente, um grito cortou a sala. Uma mulher em um canto, com uma expressão de terror, gritou: "Não!" Era uma amiga de infância de Miguel, Clara. Ele a conhecia bem. Uma presença sempre otimista e cheia de vida. Mas o que ela estava fazendo ali? A cena tomou um rumo bizarro quando ela se jogou em direção a Tiago, os braços abertos, clamando: "Por favor, não machuque ninguém." "Tiago, me escuta." Miguel sentiu um frio na barriga. O olhar da mulher parecia eletrizado por uma emoção que ele não entendia, mas sua próxima frase paralisou o ambiente. "Tiago, eu sei quem você é. Você é meu irmão." O silêncio na barbearia foi ensurdecedor. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Os olhos de Tiago se arregalaram. Ele recuou. "O que você está dizendo?" A voz dele era uma mistura de incredulidade e dor. O olhar de Clara estava cheio de lágrimas, uma tempestade de emoções. "Eu procurei por você a vida inteira. Eu sempre soube que você estava perdido." As palavras dela eram como um grito de guerra, mas ao mesmo tempo um pedido desesperado por ajuda. Miguel estava atordoado. Ele sempre soube que Clara tinha uma história obscura, mas nunca conectara a algo tão radiante e assustador. Elias olhava aturdido. O menino atrás dele, agarrado ao irmão, mantinha um olhar confuso. O que estava acontecendo? A barbearia, que antes era uma redoma de proteção, virou um campo de guerra emocional. Miguel percebeu que o passado de Clara e Tiago estava se entrelaçando diante dele. "Não, isso não pode estar acontecendo", Tiago gritou, como se as palavras de Clara o ferissem. Mas Clara não deu um passo para trás. "Eu não estou aqui para te acusar. Estou aqui para resgatar você. Não precisa estar sozinho." A sinceridade na voz dela fez com que a tensão começasse a se dissolver. Mas no meio daquele tumulto emocional e revelações, a movimentação na porta da barbearia chamou a atenção. Um grupo de policiais, alertados por clientes que tinham conseguido escapar, entrou com armas apontadas. A situação rapidamente ficou ainda mais intensa. "Coloque as armas no chão", gritou o tenente, a autoridade saltando de seu tom. O olhar de Tiago girou rapidamente entre Clara e os policiais, seu mundo desmoronando em frações de segundo. "Eu não vou deixar que você me leve", ele gritou para os policiais, a arma ainda em mãos, mas a confusão predominava. Miguel sentiu que seu coração disparava. Uma parte dele queria ajudar Tiago, mas outra parte sabia que, com a chegada da polícia, tudo poderia acabar em tragédia. "Tiago, largue a arma. Podemos resolver isso." Ele tentou buscar alguma conexão, algo que diminuísse a tensão. Mas Tiago estava fora de si, e a situação estava prestes a explodir. Miguel viu o olhar de Clara se iluminar, como se tivesse encontrado uma chave
para desbloquear o coração de seu irmão perdido. Tiago, sou eu, sua irmã. É hora de parar, por favor. Nesse momento crucial, Miguel percebeu que não era apenas o ex-colega de escola que estava em jogo, mas a própria essência do que um dia foram. O peso do passado os afligia e, enquanto ele se preparava para dar outro passo à frente, um barulho ensurdecedor ecoou. Um tiro. O tempo parou, o som reverberou, e os olhares se voltaram para Tiago. Ele havia disparado. As portas do destino se abriram. O que aconteceria agora? Clara gritou. Miguel estava justo naquele espaço, sentindo que o futuro acabara de mudar drasticamente, em uma fração de segundo. As perguntas fervilhavam. Tiago feriu alguém? O que significava essa revelação para todos eles? A história estava prestes a ser completamente reescrita, e tudo o que Miguel queria era que alguém tivesse feito uma escolha diferente. O tiro ecoou pela barbearia, cortando o ar tenso como uma faca afiada, e tudo parecia parar. Miguel sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Seu coração disparava enquanto olhava para Tiago, que agora estava com os olhos brilhando de desespero. A arma ainda estava em suas mãos, tremendo, mas agora sua respiração era acelerada. Tiago! Não faça isso! Miguel gritou, avançando mais alguns passos. Seus olhos buscavam uma conexão, uma chance de escapar daquela tragédia. Mas a atmosfera estava espessa. A tensão poderia ser cortada com uma faca. Clara, desesperada, estava ali, tentando alcançar seu irmão. A revelação de que eram irmãos ressoava como um eco nas paredes da barbearia. Mas a situação era crítica. Miguel percebeu que todos estavam em perigo. Não só ele, mas Elias, o menino e os clientes. O medo estava estampado em seus rostos, um reflexo da confusão que reinava. Você não sabe o que está fazendo, Tiago gritou novamente, as emoções se tornando uma tempestade em seu interior. Ele olhava para Clara e os policiais atrás dela, o mundo desmoronando ao seu redor. Justamente nesse momento, uma sirene cortou o ar. Policiais do lado de fora cercavam a barbearia. Miguel percebeu que o pânico só aumentava. Vai dar tudo certo, Tiago. Largue a arma e vamos conversar. Ele nem sabia se suas palavras fariam diferença, mas ele precisava tentar. Tiago olhou para Clara, que agora estava em lágrimas. Mas antes que pudesse responder, outra explosão de som a tirou da dúvida. A porta se abriu e um novo grupo de policiais irrompeu. Um deles gritou, "Ninguém se mexe!" e o caos se instalou. O olhar de Tiago se transformou em pura frustração. Ele estava cercado. "Tiago, sou eu! Sua irmã, estou aqui!" Clara insistia, as palavras saindo como uma súplica dolorosa. Mas o homem, em estado de pânico, ainda não conseguia processar a verdade. De repente, um segundo tiro reverberou, não por Tiago, mas por um oficial de polícia, que interpretou mal o movimento de Tiago como uma ameaça. O tiro atingiu um dos ladrões, que caiu no chão. O que aconteceu então foi uma reviravolta chocante. No meio da confusão, o que parecia uma luta de desesperança começou a revelar verdades escondidas. Miguel, paralisado, viu que mais ninguém viu. Tiago não estava simplesmente atacando. Havia alguma coisa em seu olhar que fazia Miguel sentir que tudo era mais complicado. O homem mascarado que ele conhecia tinha um plano além disso. Tiago não era a única pessoa em jogo, e isso ficou claro. O olhar de Tiago se fixou em Miguel,
uma súbita compreensão iluminando seu rosto. Você sabia, sussurrou, a raiva dando lugar à impotência. Miguel franziu a testa, sem entender. As palavras de Tiago ecoaram, e ele percebeu que havia algo mais profundo. O tempo parecia parar mais uma vez. O passado que Miguel pensou ter deixado para trás voltou com força. Essa conexão não era só entre Tiago e Clara, mas entre todos eles, enraizada em segredos e traições que nem ele sabia que existiam. Com o desespero na atmosfera, Miguel reconheceu que não havia como voltar atrás. Ele não apenas enfrentava a possibilidade de perder Tiago, Clara, Elias e o menino. Ele estava prestes a revelar a verdadeira natureza de sua própria vida. O quão longe ele iria para proteger o que construiu e o que todos descobrirão sobre o passado de cada um deles. E enquanto a confusão se desenrolava com sirenes e gritos, Miguel sentiu que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Entrelaçados por uma verdade devastadora, o futuro deles estava prestes a desmoronar em um abismo de revelações. E ele se perguntava se conseguiriam enfrentar as consequências. A barbearia, antes um lugar de beleza e transformação, agora era um palco de desespero e verdades esco. Miguel estava ali, parado, em um turbilhão de emoções, quando o tiro ecoou na barbearia. O impacto fez o ar gelar. Ele viu o rosto de Tiago se contorcer em pânico, a arma fumegando. O homem estava perdido entre o desespero e a raiva, mas algo estava mudando dentro dele, e Miguel sentiu a urgência crescer. O barulho de sirenes do lado de fora se misturava ao caos. Clara, desesperada, estava parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tiago, por favor, tô aqui! Ela estendeu as mãos, como se tentasse alcançar um irmão que estava a um mundo de distância. O olhar de Tiago oscilava entre a determinação e a dúvida, como se o peso do passado estivesse empurrando-o para um lugar sombrio. Mas aí, no meio daquela tempestade emocional, algo inesperado aconteceu. O estrondo vindo do fundo da barbearia fez todos se virarem. A porta dos fundos se abriu, e uma figura conhecida apareceu no encadeado de luz, que entrava do lado de fora. Era o pai de Miguel, que estava longe de casa havia anos. Miguel, o que está acontecendo aqui? A presença dele trouxe um silêncio súbito. Miguel ficou paralisado. Como ele estava aqui? O homem que o abandonara durante sua infância estava agora diante dele, interrompendo a cena de terror em que se encontravam. O olhar de Tiago encontrou o pai de Miguel. A confusão era palpável. Você! Tiago gritou, apontando a arma na direção do pai. Um novo tipo de pânico tomou conta da barbearia. Tiago, não! Miguel gritou, mas foi tarde demais. O pai dele, com a expressão marcada pela culpa e remorso, levantou as mãos. Eu não sabia que você estava aqui. É tudo um mal-entendido. Ele tentou argumentar, mas seu olhar estava cheio de medo. Tiago não estava ouvindo. Você! O que fez com a minha mãe? A voz dele era uma mistura de dor e raiva. A tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. O clima era eletricamente carregado. Eu não conheço sua mãe, Tiago. Eu só precisei ir embora. O pai de Miguel disse, a voz trêmula. Miguel sentiu seu coração acelerar. A conexão entre os eventos parecendo um quebra-cabeça sem solução. Elias, que antes estava em pé, agora se aproximava cuidadosamente, como se quisesse alcançar Tiago sem provocar mais agitação. Tiago, escuta. Isso não precisa acabar assim. Largue a arma e vamos conversar. Estamos todos assustados, mas você não está só. A voz dele era firme, mas gentil.
Mas a revelação do pai de Miguel mudou tudo. Tiago estava consumido pela ira, e a situação estava se desenrolando rapidamente. O olhar de Clara, antes cheio de esperança, se tornou um mar de confusão e tristeza. Você é irmão do Tiago? Ela perguntou, a voz baixa, como se estivesse tentando conectar as peças de um quebra-cabeça distorcido. Foi então que Tiago, em um ato de desespero, ameaçou apontar a arma para o pai de Miguel. Você não tem ideia do que aconteceu na minha vida por causa de você, gritou, sua voz ecoando pelas paredes da barbearia, onde a tensão agora era palpável, quase insuportável. Miguel sentiu o mundo girar. O que ele pensou que era um resgate virou um pesadelo interligado a segredos e vidas que se cruzavam em direções que ele nunca poderia ter previsto. Ele precisava agir, mas não sabia como. A confusão em seu coração, os fios do passado se entrelaçando com o presente. Tudo estava se desenrolando enquanto o futuro se tornava uma sombra. E com um movimento inesperado, Tiago, tomado pela dor. O barulho ecoou mais uma vez e tudo parecia desmoronar em um instante. O que aconteceria agora? O que essa revelação significava para todos eles? A barbearia, que antes era apenas um espaço de transformação, agora se tornara um campo de batalha emocional, e a única certeza era que nada seria como antes. O tiro ecoou mais uma vez, e a barbearia mergulhou em um silêncio mortal. Os olhos de todos se voltaram para Tiago, que estava agora paralisado, sua expressão mudando de fúria para um olhar vazio. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma figura conhecida apareceu na porta. Era a mãe de Miguel. Não, não, por favor, Clara gritou, os olhos arregalados. Ela avançou, suas lágrimas misturando-se ao desespero no ar. Mãe, você não deveria estar aqui. Miguel gritou, correndo em direção a ela. A mulher estava levemente ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. O coração de Miguel disparou ao ver sua mãe tão próxima. Mas em meio ao caos, ele mal conseguia entender como isso era possível. Tiago parecia completamente aturdido. O olhar dele oscilava entre Clara e a mulher de rosto familiar, mas a lembrança parecia distante. Você está viva? A voz dele tremia, quase como se tivesse encontrado um espectro. Sim, meu filho, sim. A mãe de Miguel estendeu as mãos, como se começasse a desatar um nó muito antigo. Um segredo guardado por anos. Tiago, eu nunca quis que você estivesse assim. Eu sempre desejei te proteger. Nesse momento, a tensão na barbearia tornou-se insuportável. Miguel não podia acreditar no que estava ouvindo. Como assim proteger? O que isso significava? Mãe, você está dizendo que ele é seu filho também? Miguel estava em choque. As peças do quebra-cabeça se movendo rapidamente em sua mente. Eu não queria que vocês se encontrassem assim. Eu pensei que mantê-los longe um do outro seria a melhor decisão. A mãe estava desesperada, mas seu olhar estava fixo em Tiago. O espaço estava impregnado de segredos irrevelados. O ambiente ficou mais pesado, como se isso não pudesse ser verdade. Os clientes que estavam agachados e se escondendo começaram a murmurar, suas vozes sussurrando incertezas. O que está acontecendo? Alguém perguntou. Isso é loucura, ressoou de outro canto. Elias, agora achando força em seu papel, se aproximou devagar, seu olhar firme. Tiago, não se deixe levar por isso. A verdade está aqui. Você não precisa seguir esse caminho. Ele gesticula, buscando um lado mais humano em um momento que parecia ter se tornado um pesadelo. O olhar do menino, que se escondia atrás de Elias,
Estava de olhos arregalados, absorvendo cada palavra e cada revelação. Mas foi então que outra explosão de som cortou o ar. A porta se abriu bruscamente e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Um oficial gritou: "Desarmem-se, ninguém se mexe." O clima virou em um segundo e todos, inclusive Miguel, sentiram o coração apertar. Tiago estava cercado. "É uma armadilha, Tiago. Não faça isso!" Miguel gritou. A confusão era geral e o pânico tomou conta. O que eram apenas algumas estantes cheias de produtos, agora se tornaram barreiras de um campo de batalha emotivo. O tiro, as revelações. Ponto. Tudo parecia se desenrolar de forma caótica. Tiago olhou para a mãe e as emoções explodiram. "Por que você nunca me contou? Por que me abandonou?" As palavras cortavam como facas. O desespero no rosto dele fez Miguel sentir como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Um novo silêncio pesou, enquanto todos os olhares se fixaram em Tiago. A medição do tempo parecia estar fora do lugar, como se o mundo ao redor parasse. E entre a confusão, a mãe de Miguel deu um passo à frente, sua voz tremendo. "Eu fiz o que podia, Tiago. Me perdoe. Por favor, eu só queria proteger vocês de um passado que pode acabar com tudo." O mundo de Miguel se desfez novamente, e mesmo em meio ao caos, uma sombra escura sobrevoava o entendimento do que estavam prestes a descobrir. Ele olhou para Elias, o menino, e depois para Tiago, cada um deles representando escolhas e derrotas, tudo um ciclo de dor e traição se desdobrando em câmera lenta. E ao olhar para o garete de policiais que o cercavam, Miguel sabia que a qualquer momento tudo poderia mudar novamente. Ele só queria uma saída, um alívio da confusão, mas a verdadeira natureza de sua vida, das vidas entrelaçadas ali, ameaçava desmoronar de maneira explosiva. O futuro estava em jogo e a pergunta pairava no ar: o que mais eles estavam prestes a perder? O tiro ecoou mais uma vez e a barbearia mergulhou em um silêncio mortal. Os olhos de todos se voltaram para Tiago, que agora estava paralisado, sua expressão mudando de fúria para um olhar vazio. Mas antes que pudesse processar o que est, Clara gritou, os olhos arregalados. Ela avançou, suas lágrimas misturando-se ao desespero no ar. Mãe, você não deveria estar aqui. Miguel gritou, correndo em direção a ela. A mulher estava levemente ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. O coração de Miguel disparou ao ver sua mãe tão próxima. Mas em meio ao caos, ele mal conseguia entender como isso era possível. Tiago parecia completamente aturdido. O olhar dele oscilava entre Clara e a mulher de rosto familiar. Mas a lembrança parecia distante. Você está viva? A voz dele tremia, quase como se tivesse encontrado um espectro. Sim, meu filho, sim. A mãe de Miguel estendeu as mãos, como se começasse a desatar um nó muito antigo. Um segredo guardado por anos. Tiago, eu nunca quis que você estivesse assim. Eu sempre desejei te proteger. Nesse momento, a tensão na barbearia tornou-se insuportável. Miguel não podia acreditar no que estava ouvindo. Como assim proteger? O que isso significava? Mãe, você está dizendo que ele é seu filho também? Miguel estava em choque, as peças do quebra-cabeça se movendo rapidamente em sua mente. Eu não queria que vocês se encontrassem assim. Eu pensei que mantê-los longe um do outro seria a melhor decisão. A mãe estava desesperada, mas seu olhar estava fixo em Tiago. O espaço estava impregnado de segredos irrevelados. O ambiente ficou mais pesado,
como se isso não pudesse ser verdade. Os clientes que estavam agachados e se escondendo começaram a murmurar, suas vozes sussurrando incertezas. "O que está acontecendo?" alguém perguntou. "Isso é loucura", ressoou de outro canto. Elias, agora achando força em seu papel, se aproximou devagar, seu olhar firme. "Tiago, escuta, isso não precisa acabar assim. Largue a arma e vamos conversar. Estamos todos assustados, mas você não está só." A voz dele era firme, mas gentil. Mas foi então que outra explosão de som cortou o ar. A porta se abriu bruscamente e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Um oficial gritou: "Desarmem-se! Ninguém se mexe!" O clima virou em um segundo e todos, inclusive Miguel, sentiram o coração apertar. Tiago estava cercado. "É uma armadilha, Tiago. Não faça isso!" Miguel gritou. A confusão era geral e o pânico tomou conta. O que eram apenas algumas estantes cheias de produtos agora se tornaram barreiras de um campo de batalha emotivo. O tiro, as revelações, tudo parecia se desenrolar de forma caótica. Tiago olhou para a mãe e as emoções explodiram. "Por que você nunca me contou? Por que me abandonou?" As palavras cortavam como facas. O desespero no rosto dele fez Miguel sentir como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Mas, num giro repentino, a mãe de Miguel puxou um pequeno objeto do bolso. Algo prateado que reluziu à luz fluorescente da barbearia. "Porque eu não queria que você soubesse a verdade. Eu só queria proteger você de uma vida cheia de dor", disse ela, erguendo o objeto. Um colar com um pingente que parecia conter algo mais. Os olhos de Tiago se arregalaram. "O que é isso? O que você está escondendo?" A tensão aumentou ainda mais. É a chave para entender tudo." A mãe agora parecia desesperada, tentando alcançar Tiago. "Eu nunca quis que você se sentisse assim. Eu prometi que protegeria você de..." Nesse instante, um brilho intenso emanou do colar e, de repente, tudo ficou branco. Um clarão ofuscou a visão de todos na barbearia. Miguel, ainda processando a explosão emocional, foi lançado para trás como se um vento forte tivesse surgido do nada. Quando a luz dissipou, os rostos estavam mudados e os sentimentos haviam se transformado. Uma sensação estranha flutuava no ar. Questões e lembranças começaram a se misturar, como se o tempo e a distância não existissem mais. Miguel olhou ao redor em busca de respostas, mas o que viu foi algo que desafiava a própria realidade. As memórias de todos ali começaram a se entrelaçar, revelando momentos de suas vidas que nunca deveriam ter se cruzado. "Isso, o que aconteceu?" Miguel sussurrou, os olhos arregalados. Os outros tinham expressões de espanto e confusão. E a primeira pergunta que ecoou nos pensamentos de Miguel foi: quem sou eu agora nesse novo mundo? A barbearia que antes era um local seguro, agora estava cheia de mistério. As relações estarem alteradas, segredos se formando. Insinuações de um passado interligado deixaram todos ali em total turbilhão. O futuro havia se tornado uma inquietante incerteza. Uma nova realidade estava prestes a se revelar, e Miguel se perguntava: conseguiria desvendar toda a verdade oculta entrelaçada em suas novas memórias? Miguel estava ali, parado em um turbilhão de emoções, quando o clarão do colar iluminou a barbearia. Ele piscou, confuso, tentando entender a nova realidade que se desenrolava à sua frente. As memórias, antes tão rígidas e reais, agora flutuavam como lembranças de um outro mundo. Mas ele precisava focar. Isso não era apenas sobre ele, ou Tiago, ou Clara. A tensão estava prestes a explodir novamente. "Tiago", Miguel chamou.
a voz saindo trêmula. O olhar de Tiago vagou entre a mãe e o colar, a confusão estampada em seu rosto. Clara se aproximou mais. Por favor, Tiago, precisamos entender. Sua voz estava carregada de emoção, e Miguel sentiu seu coração acelerar. Então, em um movimento brusco, Tiago olhou para a mãe com um misto de dor e incredulidade. Você me abandonou e agora parece assim? O que mais você esconde? A raiva dele era palpável, como uma tempestade prestes a se desencadear. A mãe de Miguel tentou dar um passo à frente, mas um dos policiais gritou: "Fiquem onde estão!" A presença dos oficiais trouxe uma nova camada de medo, e o pânico começou a se espalhar pelo ambiente. "Estou só tentando proteger você", ela gritou para Tiago, a voz tremendo. Mas Tiago não queria ouvir. E de repente, um novo personagem entrou em cena. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, e uma mulher de cabelos desgrenhados, com olheiras profundas e a roupa rasgada, apareceu. Parem tudo! Ela entrou como um furacão, a atenção de todos se voltando para ela em choque. "Que é essa?" alguém murmurou, uma onda de curiosidade e medo passando pela multidão. Miguel sentiu que já tinha visto aquele rosto em algum lugar. A mulher ficou em silêncio por um momento, olhando para cada um deles. E então, como se uma bomba tivesse estourado, ela gritou: "Tiago, sou eu, sua mãe, e eu voltei!" O impacto das palavras foi como um golpe. A barbearia parecia girar. Miguel olhou para Tiago, que estava paralisado. O mundo ao redor deles desapareceu por um instante. A mulher olhou de Clara para Tiago, e Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. "Espere, o quê? Como assim, sua mãe?" A confusão tomou conta. Ele nunca havia visto Tiago tão chocado. "O que você está dizendo? Eu não entendo!" Tiago pronunciou, a voz quase um sussurro. O caos se desenvolveu quando Clara recuou, a expressão de horror misturada com um pingo de esperança. Miguel pensou que tudo poderia estar prestes a mudar. Mas a mulher, a verdadeira mãe de Tiago, não parou. "Eu lutei para encontrar você. Depois que você foi levado, eu não sabia onde procurar." O desespero em sua voz fez os pelos de Miguel se arrepiarem. Era como se eles estivessem desenterrando um passado há muito enterrado. Tiago olhou para a mãe de Miguel. "Você também sabia disso?" Um olhar de traição passou entre eles, e Miguel sentiu que o chão se abria mais uma vez. O peso de cada descoberta era insuportável. Mas então, em um momento súbito, o queixo de Tiago se elevou. "Você não pode me prender nesta armadilha. Se é verdade, eu não sou o que você pensa." O homem mascarado, agora somente um eco distante, parecia pequeno perto do que isso significava. Um policial, já cansado de esperar, gritou: "Saiam todos, ou vou ter que agir." O clima na barbearia estava à beira do colapso, e no meio dessa tempestade, Miguel entendeu que as revelações não acabariam aqui. O passado deles estava entrelaçado de uma forma que ninguém poderia prever. Com o coração acelerado, ele percebeu que o vínculo que todos compartilhavam ia muito além do que eles já haviam descoberto. "O que mais está escondido?" ele pensou, ansioso e temeroso ao mesmo tempo. Cada palavra que ecoava pela barbearia parecia uma bomba prestes a explodir. Cada olhar estava cheio de perguntas não respondidas. A história deles estava mudando diante de seus olhos, e os sentimentos de desespero e esperança dançavam em uma coreografia cruel. "O que mais está esperando para ser revelado?" Miguel sussurrou, enquanto um novo silêncio caía, pesado e carregado com a expectativa de um futuro incerto. Miguel estava ali, parado, em um turbilhão de emoções, quando o clarão do colar iluminou a barbearia.
Ele piscou, confuso, tentando entender a nova realidade que se desenrolava à sua frente. As memórias, antes tão rígidas e reais, agora flutuavam como lembranças de um outro mundo. Mas ele precisava focar. Isso não era apenas sobre ele, ou Tiago, ou Clara. A tensão estava prestes a explodir novamente. Tiago, Miguel chamou, a voz saindo trêmula. O olhar de Tiago vagou entre a mãe e o colar, a confusão estampada em seu rosto. Clara se aproximou mais. Por favor, Tiago, precisamos entender. Sua voz estava carregada de emoção, e Miguel sentiu seu coração acelerar. Então, em um movimento brusco, Tiago olhou para a mãe com um misto de dor e incredulidade. Você me abandonou e agora parece assim? O que mais você esconde? A raiva dele era palpável, como uma tempestade prestes a se desencadear. A mãe de Miguel tentou dar um passo à frente, mas um dos policiais gritou: "Fiquem onde estão!" A presença dos oficiais trouxe uma nova camada de medo, e o pânico começou a se espalhar pelo ambiente. "Estou só tentando proteger você", ela gritou para Tiago, a voz tremendo. Mas Tiago não queria ouvir, e de repente, um novo personagem entrou em cena. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, e uma mulher de cabelos desgrenhados, com olheiras profundas e a roupa rasgada, apareceu. "Parem! Parem tudo!" Ela entrou como um furacão, a atenção de todos se voltando para ela em choque. "Quem é essa?" alguém murmurou, uma onda de curiosidade e medo passando pela multidão. Miguel sentiu que já tinha visto aquele rosto em algum lugar. A mulher ficou em silêncio por um momento, olhando para cada um deles. E então, como se uma bomba tivesse estourado, ela gritou: "Tiago, sou eu, sua mãe, eu voltei!" O impacto das palavras foi como um golpe. A barbearia parecia girar. Miguel olhou para Tiago, que estava paralisado. O mundo ao redor deles desapareceu por um instante. A mulher olhou de Clara para Tiago, e Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. "Espere, o quê? Como assim, sua mãe?" A confusão tomou conta. Ele nunca havia visto Tiago tão chocado. "O que você está dizendo?" Eu não entendo", Tiago pronunciou, a voz quase um sussurro. O caos se desenrolou quando Clara recuou, a expressão de horror misturada com um tingo de esperança. Ponto. Miguel pensou que tudo poderia estar prestes a mudar, mas a mulher, a verdadeira mãe de Tiago, não parou. "Eu lutei para encontrar você. Depois que você foi levado, eu não sabia onde procurar." O desespero em sua voz fez os pelos de Miguel se arrepiarem. Era como se eles estivessem desenterrando um passado há muito enterrado. Tiago olhou para a mãe de Miguel. "Você também sabia disso?" Um olhar de traição passou entre eles, e Miguel sentiu que o chão se abria mais uma vez. O peso de cada descoberta era insuportável. Mas então, em um momento súbito, o queixo de Tiago se elevou. "Você não pode me prender nesta armadilha. Se é verdade, eu não sou o que você pensa." O homem mascarado, agora somente um eco distante, parecia pequeno perto do que isso significava. Um policial, já cansado de esperar, gritou: "Saiam todos, ou vou ter que agir." O clima na barbearia estava à beira do colapso. E no meio dessa tempestade, Miguel entendeu que as revelações não acabariam aqui. O passado deles estava entrelaçado de uma forma que ninguém poderia prever. Com o coração acelerado, ele percebeu que o vínculo que todos compartilhavam ia muito além do que eles já haviam descoberto.
O que mais está escondido? Ele pensou, ansioso e temeroso ao mesmo tempo. Mas foi nesse instante que uma estrondosa explosão veio do fundo da barbearia, seguida por gritos ensurdecedores. Uma porta lateral arrebentou e uma figura alta e imponente surgiu, vestida de preto. Era alguém que todos conheciam. O dono da barbearia, um homem que todos pensavam ter desaparecido anos atrás, apareceu com um olhar furioso. Chegou a hora de acabar com isso, ele bradou, e as palavras ecoaram como um trovão. Miguel sentiu um frio na espinha. Você não deveria estar aqui, gritou Clara, o medo estampado em seu rosto. Miguel percebeu que essa revelação mudaria tudo, e que o passado de cada um estava prestes a ser exposto de uma maneira que ninguém esperava. A verdade sobre a barbearia, sobre seus segredos e a história compartilhada, estava prestes a ser revelada. E com isso, tudo o que acreditavam saber estava prestes a se desmoronar. A tensão no ar era palpável, e Miguel se viu em um dilema. O que ele poderia fazer agora? A história estava se desenrolando de maneira assustadora, e ele percebeu que nada seria como antes. A barbearia era um lugar de transformação, mas também guardava segredos que ameaçavam destruir tudo. E ali, imóveis, enquanto a verdade se revelava, todos esperaram o que viria em seguida. O que mais eles ainda iriam descobrir? A barbearia estava em completo caos. Miguel olhou para o homem que era considerado o proprietário, mas que agora parecia um espectro do passado. Era Joaquim, o pai de Miguel, que todos pensavam ter desaparecido. O impacto de sua presença cortou o ar como uma faca. Chegou a hora de acabar com isso, repetiu Joaquim, a voz carregada de autoridade e dor. A tensão era palpável. Todos na barbearia estavam paralisados. O silêncio preenchia a sala como um peso. Tiago, Clara e a verdadeira mãe de Tiago ficaram em choque. Quem você pensa que é, Joaquim? Perguntou Clara. A voz treme entre a determinação e o medo. A dúvida pairava no ar. Miguel sentiu o coração disparar. A confusão era ensurdecedora. O que mais estava escondido? Eu voltei para acabar com os segredos, Joaquim insistiu, o olhar fixo em Tiago e sua mãe. Nós temos muita coisa a resolver. Tiago estava com o rosto pálido tremendo. Então você sabe tudo? Você sabia onde eu estava? O calor da raiva se misturava à dor. Ele segurou a arma com força, mas a incerteza o fazia hesitar. Não sou seu inimigo, Tiago. Eu só queria que você e sua mãe estivessem seguros. Essas coisas que aconteceram estavam além do meu controle. Joaquim quase implorou, os olhos cheios de súplica. Elias, que observava tudo, finalmente tomou coragem. A verdade precisa ser revelada. Ninguém deve ser punido por coisas que aconteceram no passado. Ele olhou para Miguel, buscando apoio. Miguel assentiu levemente, sentindo uma onda de empatia pelo amigo. Por todos ali, na verdade. Clara deu um passo à frente. Nós todos precisamos de respostas. Estamos cansados de viver com segredos. A urgência em sua voz era como um grito de esperança. A atmosfera começou a mudar, como um vento fresco soprando na barbearia. Nesse momento, Joaquim se voltou para Clara. Se você me der uma chance, posso explicar tudo. A sua mãe e eu, nós nunca quisemos causar essa dor. A emoção na voz dele fez com que Miguel se perguntasse se era possível que todas aquelas vidas estavam entrelaçadas por uma teia de erros, mas também de amor. A expressão de Tiago começou a se suavizar. A arma, antes erguida como um símbolo de raiva, começou a balançar. Eu só queria saber meu lugar nesta história,
disse ele, a voz fraquejando. O medo finalmente deu lugar a uma artista chamada Esperança. Os policiais, percebendo a mudança no clima, recuaram levemente. Então, um a um, os segredos começaram a ser revelados. Movendo-se lentamente, Tiago finalmente largou a arma. Eu quero saber a verdade, ele murmurou. E quando olhou para todos ali, a ansiedade parecia dissipar. Joaquim respirou fundo, sentindo que esse poderia ser o ponto de virada. Miguel sentiu um aperto no peito, mas também paz. Ele olhou para Elias e o menino, depois para Clara e a mãe de Tiago, compreendendo que todas as dívidas do passado poderiam finalmente ser saldadas. Naquele momento de revelação, o futuro parecia brilhar, ainda que envolto em mistério. Miguel sabia que ainda havia muita coisa para lidar, mas havia uma nova esperança brotando. Eles tinham uma chance de transformação, e neste instante, tudo parecia possível. Mas e os segredos que permaneceram escondidos? Quais verdades emocionais ainda estavam para ser descobertas? Na mente de Miguel, uma pergunta pairava: quantos desastres e novas chances de reconstruir ainda viriam? E agora, que se aproximamos do fim dessa incrível história, é hora de vocês interagirem. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho doido. Vamos trocar ideias. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de cuidar do nosso canal. Estamos juntos nessa.